Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Você acompanha sempre a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana nos meus endereços eletrônicos. repórterpaulomaciel.blogspot.com é o meu blog. Temos também o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. YouTube, Facebook, melhor dizendo, Paulo Maciel da Rádio. Liturgia neste vídeo de 18 de janeiro de 2023, quarta-feira da segunda semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada: que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Salmo 65, versículo 4. Oração do dia. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a nossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos do 1º ao 3º, do 15 ao 17. Irmãos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando esse regressava do combate contra os reis e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E o seu nome significa, em primeiro lugar, Rei da Justiça, e depois, Rei de Salém, o que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim de vida. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Isto se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível. Pois diz o testemunho: tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 110, versículos 1º, 2º, 3º, 4º, refrão, 4º BC. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Repitamos: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor: assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como orvalho antes da aurora, eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá a sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Repitamos: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Aclamação ao Santo Evangelho com um trecho de Mateus 4, versículo 23. Aleluia, 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 aleluia.
Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doença entre o povo. E curava toda espécie de doença entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 3, versículos do 1º ao 6º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu a mão, e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada, é uma reflexão escrita por Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É permitido fazer o bem? Marcos 3, versículos do 1º ao 6º. Quando a Boa Nova foi anunciada a um público judaico, um dos entraves para sua aceitação era a difícil questão do cumprimento ou não da antiga lei. Entre outros nervos expostos, os alimentos considerados impuros, a circuncisão e os preceitos relativos ao sábado. Santo Hilário de Poitiers, um dos mais venerados padres da igreja, comenta o assunto do sábado. No dia de sábado era obrigatório para todos, sem exceção, não realizar nenhum trabalho e repousar na inatividade. Então, como o Senhor pôde romper com o sábado? Na verdade, grandes são as obras do Senhor. Ele sustenta nas mãos o céu, fornece luz ao sol e aos outros astros, dá crescimento às plantas da terra, mantém o homem vivo. Sim, tudo existe e permanece no céu e na terra pela vontade de Deus, o Pai. Tudo vem de Deus e tudo existe pelo Filho. De fato, Ele é a cabeça e o princípio de tudo. Nele tudo foi feito. E é da plenitude nele contida que, segundo a iniciativa de seu eterno poder, Ele criou a seguir todas as coisas. Ora, se Cristo age em tudo, é necessariamente a ação daquele que age em Cristo. E Ele diz: meu Pai trabalha a cada dia e eu também trabalho. João 5, versículo 17. Tudo que faz o Cristo, Filho de Deus, habitado pelo Pai, é obra do Pai. Assim, a cada dia tudo é criado pelo Filho, pois o Pai tudo faz no Filho. Logo, a ação de Cristo é de todos os dias. E, a meu ver, os princípios da vida, as formas dos corpos, o desenvolvimento e o crescimento dos seres vivos manifestam esta ação. Continuando, o próprio Deus trabalha em dia de sábado? Certamente sim, pois de outro modo desapareceria o céu, a luz do sol se extinguiria, a terra perderia a consistência, todos os frutos ficariam sem a seiva, e a vida dos humanos pereceria se por causa do sábado cessasse de agir a força constitutiva do universo. Poxa vida, você já pensou nisso? Deus trabalha todos os dias.
Caso contrário, as coisas poderiam desaparecer, inclusive os seres humanos. De fato, porém, não há nenhuma trégua. Tão bem no sábado quanto nos outros 6 dias, os elementos continuam a cumprir sua função. Por meio deles, o Pai trabalha em todo o tempo, mas ele age no Filho que nasceu dele e por quem tudo isso é sua obra. Por conseguinte, não existe repouso em Deus, já que nenhum dia vê cessar a obra de Deus. É assim a obra de Deus? Então, em que consiste o seu repouso? A obra de Deus é a obra de Cristo. O repouso de Deus é o Cristo Deus, pois tudo o que pertence a Deus está verdadeiramente em Cristo, a tal ponto que o Pai pode repousar sobre ele. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Teu é o dia e tua é a noite. Salmo 74, versículo 16. Vamos agora saber do santo do dia 18 de janeiro. Eu pesquisei no site do Vaticano. O santo do dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. Dia 18 de janeiro é dia de Santa Prisca, fundadora da igreja homônima no Aventino. Segundo uma antiga tradição, Prisca teria sido batizada aos 13 anos por São Pedro, e como diz o seu nome romano, teria sido a primeira mulher do Ocidente a dar testemunho com martírio da sua fé em Cristo Jesus. A proto-mártir romana teria sido decapitada em meados do 1º século. Santa Prisca, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você pede, solicita, clama. Se for para o seu bem, ele providenciará. E agora, do aramaico dialeto de Jesus, eu clamo: Maranatá! Vinde, Senhor Jesus. É como nós pronunciamos, nós católicos, Maranatá. Nossos irmãos separados, os protestantes, dizem Maranata. Não tem problema, porque o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, ou vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, é a parousia, a segunda vinda de Jesus, quando acontecerá o fim da história, haverá novos céus, nova terra, será o dia do juízo final. Ninguém sabe quando será a segunda vinda de Jesus, por isso temos que estar preparados para entrar no céu, no novo Éden, termos a felicidade em plenitude. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, conforme disse o apóstolo dos gentios, São Paulo. Para nós entrarmos no céu, no novo Éden, estarmos eternamente junto de Deus, que felicidade! Temos que nos reconciliar com Ele, tomar posse da graça que Ele nos dá, da salvação que Ele nos concede. Cristo morreu na cruz para nos salvar. Então vamos reconciliar com Deus. A Igreja Católica tem o sacramento da misericórdia, da reconciliação, confissão, redenção, penitência, melhor dizendo. Então, os fiéis podem participar da confissão auricular. Em alguma igreja eles vão encontrar um padre que esteja fazendo a confissão, disposto a receber a confissão. Eu normalmente me confesso no convento da Penha, convento de Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. Já sei os horários certos e eu sempre estou lá quando
acho que devo me confessar. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, pelos meus pecados e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.